Fala, seus Gelsons. É o seguinte, meus amigos. O vídeo agora é referente à caminhada do Remo do descenso de 2007 até o acesso no dia 10 de janeiro de 2021 da temporada 2020, né? Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria pedir para você dar uma força, porque nosso canal vive disso, cara, vive de inscritos. Então dá uma força, se inscreva no nosso canal se você gostar do nosso conteúdo, para você receber muito mais vídeos nossos, que a gente vai fazer vídeos com muito carinho para vocês, tá bom? Então vamos pro vídeo, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, no ano de 2007 o Remo disputou pela última vez a série B do Campeonato Brasileiro, né? Um ano em que o Remo ele viveu um período de salários atrasados, as contas não fechavam, o clube gastou mais do que devia. Isso aconteceu de novo em 2014, mas a gente vai chegar lá. E o Remo, mal administrado, caiu para a Série B. Eu me lembro que eu escutava os jogos do Remo, eu sou de Castanhal, né? Eu escutava na Liberal Castanhal, né? E quem narrava os jogos do Remo, até trabalhava lá, era o Carlos Gaia. E aí o meu pai, ele sempre gostou de escutar os jogos na Rádio Clube, né? Porque ele sempre achou que os narradores da Rádio Clube sempre tinham mais emoção. E hoje o Carlos Gaia tá lá, né? E aí o Carlos Gaia, ele narrava os jogos do Remo com uma certa emoção que eu gostava, entendeu? E eu sintonizava na Rádio Clube. Tinha um radinho que meu pai me deu, um radinho prata, ele pode até lembrar. E eu escutava nesse rádio. E uma certa vez, quase no final do campeonato já, eu lembro, o meu pai chegou de uma reunião, que ele sempre teve suas reuniões, ele chegou de uma reunião, aí eu cheguei pra ele e falei, pai, o senhor viu o jogo do Remo? O Remo ganhou. Aí meu pai olhou assim pra mim, né, já desanimado, era um garoto ainda, né? Meu pai olhou pra mim e falou, meu filho, não perca seu tempo não, o Remo já caiu pra Série B, pra Série C. Esse time aí já caiu já. O Remo tava em 19º, amargando uma 19ª colocação, entendeu? Sem probabilidades matemáticas, e aí, infelizmente, no jogo contra o Ituano, o mesmo Ituano que tá lá, pelejando para voltar também para a Série B, ele caiu junto com o Remo e nunca mais subiu também. O Remo caiu. O ano que veio, o seguinte, né? Foi um ano em que o Remo poderia, pelo menos, ficar na Série C. E o Remo fez uma boa campanha. O Remo começou bem o campeonato, fez uma boa campanha, poderia enfrentar a Mucura num outro estágio da série. Jogaram 3 times nesse ano do Pará, né? O Remo, que tinha caído, a Mucura, que estava lá, né, na Série C, e o Águia de Marabá. Consequentemente, o Águia foi o clube que fez a melhor campanha desses 3 times. O Remo, se subisse de um degrau só, se classificasse de uma campanha só, o Remo ficaria na Série C. Só que o Remo não conseguiu se classificar. Perdeu um jogo inacreditável que eu lembro pro Holanda, cara. Eu não sei nem por onde tá o Holanda do Amazonas. Eu não sei nem se esse clube ainda existe ainda. O Remo perdeu para esse clube no Mangueirão. Se não me engano, foi 2-0, se eu não estou enganado. E o técnico era o Arthur Oliveira. E o Remo não conseguiu. E aí o Remo amargou uma Série D, que disputou em 2010, não conseguiu. O ano que o Remo conseguiu chegar mais próximo de voltar, antes de 2015, foi 2012. E o Remo perdeu para um tal de Vila Aurora, que ninguém lembra, velho. Não foi só para Vila Aurora. O Remo foi eliminado pelo Misto, que também ninguém lembra onde é que tá esse time. Em 2014, o Remo chegou, né? A gente já chegando a 2014, foi um ano anterior, em que o Remo revelou o Rony, que hoje está no Palmeiras, pode ser campeão da Libertadores. Em 2014, o Remo montou um time muito caro. Não era um time de muita qualidade, mas era um time muito caro. Inclusive, Eduardo Ramos foi a melhor contratação, a contratação mais cara, né? Badalado mesmo, Eduardo Ramos chegou. E o Remo não tinha condições de bancar aquele time. Mas mesmo assim, os dirigentes, né? Na época o presidente era o Zé Capirão, eles bancaram, entendeu? Chegaram e falaram, não, a gente vai bancar esse time, a torcida banca. A torcida do Remo não deu conta de bancar um time tão caro para um campeonato em que o Remo não tinha uma receita muito grande. A Série D nunca teve aquela receita grande. E o que aconteceu? O Remo perdeu o seu estádio. Eles alegaram que iam reformar o Bainão, mas acabaram que as reformas ficaram inacabadas e o Remo acabou perdendo o Bainão. O Remo perdeu o seu estádio. A última partida do Remo foi
se não me engano, 4-0 em cima do Independente de Tucuruí em 2014, que o Ratinho fez o gol e o Rony jogou pra caralho aquele jogo também. Desde então, o Remo não disputa um campeonato, não disputava. E o ano de 2015, para quem não lembra, começou muito ruim pro Remo, cara. O Remo tinha perdido 2 repasses seguidos. Um time desmotivado, entendeu? Perdendo, mandando o técnico embora, e aí vai no interior buscar o Cacaio. Ninguém acreditava no Cacaio. Eu realmente... Mas foi um jogo também que eu nunca vou me esquecer da minha vida. Que eu vou lembrar aqui. Que foi um jogo contra o Atlético Paranaense. Pela Copa do Brasil, em que o Remo empatou em Belém de 1-1. E o Remo ia enfrentar eles lá no Paraná. E foi colocar o time misto, porque tinha um jogo de volta da Copa Verde contra o Paysandu. Em Belém, no sábado. E o Remo não dava para colocar o time, porque ia ser um jogo, era o jogo mais importante, o jogo de maior classificação para o Remo, era a Copa Verde. O Remo ainda acreditava, tinha perdido um jogo, o primeiro jogo de 2-0, um jogo duro, entendeu? Que a gente realmente no Remo não jogou nada, foi dominado, totalmente dominado pela Mucura, e perdeu de 2-0. E aí foi para lá totalmente desacreditado. E foi ali que o Remo voltou. Foi aquele jogo. Eu posso falar isso para vocês com total clareza. Foi naquele jogo contra o Atlético Paranaense que o Remo voltou para o cenário nacional. Porque há muito tempo eu não vi o Remo jogar tão bem, cara. E entrou um monte de garoto. E eu cheguei pro meu pai de novo. Eu falei, pai, olha, o Remo vai jogar contra o Atlético Paranaense. O pai disse, vai botar o time misto, né? Já tá eliminado. Realmente o Remo foi eliminado. Só que o Remo jogou muito mais que o Atlético Paranaense aquele jogo. O Remo mostrou realmente o tamanho dessa camisa, o tamanho desse clube. Os garotos que estavam lá, que jogaram com o Cacaio, eles mostraram salários atrasados, problemas internos, mas o Remo mostrou que poderia voltar ao cenário nacional naquele jogo. O Remo dominou o Atlético Paranaense, cara, no segundo tempo. Teve as melhores oportunidades. O jogo terminou 1-1. Como tinha terminado aqui em Belém 1-1, foi para os pênaltis e o Ilaíus perdeu o pênalti. Mas mesmo assim o Remo saiu como o mais vitorioso do jogo. Até mesmo a imprensa desde lá falaram que o Remo mereceu ganhar o jogo. E ali eu comecei a acreditar no Remo. Eu até me emociono quando eu lembro daquele jogo, cara. Porque o Remo tava desacreditado, velho. E aí joga a Copa Verde contra o Paysandu também desacreditado. E o resto é só história, vocês lembram, né? O golaço do Zadal, o gol do Silvio, o Levi batendo o pênalti e acabando, calando a boca dos críticos, né? Um tapa na cara da sociedade que o Levi fez com eles, um gol de pênalti, e o Remo se classificando para a final. E aí vem a Série D, o Remo disputa uma Série D contra times que realmente eram inferiores ao time do Remo. O Remo consegue uma classificação muito boa, eu lembro de um jogo também contra o Nacional, pelo esse campeonato nacional de Manaus, que o Remo ganhou lá em Manaus, na Arena Amazônia, por 1-0, gol do Levi também. O Levi, ele mesmo fez o gol. E aí o Remo sobe para a série B, para a Série C, né? No outro ano, monta um time até qualificado, qualidade, só que o problema de salários atrasados também impulsiona que o Remo não se classificasse. Para mim, dos times que o Remo montou, tirando esse de agora, que subiu, aquele time de 2016 era o melhor, cara. Tinha bons jogadores. Tinha o Edno, que jogou muito. Tinha o Hélio Saci também, que fazia um bom campeonato. Tinha o Max. Tinha bons jogadores aquele time do Remo. E só não subiu por causa do problema de salários atrasados, que o Remo sempre teve. Aí em 2017, né, tem aquele meme daquele pobre torcedor que chorou, né? Que chorou. Se você estiver assistindo esse vídeo, comente aqui, meu amigo. Porque eu quero perguntar como você tá hoje. Porque encarnaram muito em você, meu parceiro. Mas hoje o Remo subiu e o Remo tá de volta à Série B. E você pode muito bem rir desses caras que riram de você. Porque eu tenho certeza que eles estão apreensivos agora, torcendo para que o Remo vença a Mucura para poder classificar eles. Então, meu amigo, se você tá assistindo esse vídeo aqui, comente aqui, tá bom? Então, pessoal, aconteceu muitas coisas, cara. E aí, em 2017 o Remo também quase sobe, não subiu, né? Fez em 2018 que pra mim foi o grande problema ali desse que foi o ano que o Remo brigou pra permanecer na Série C. Olha que ponto nós tínhamos chegado, brigando pra permanecer. E eu lembro, mano, que uma coisa que me emocionou muito foi o jogo contra o ABC, que o Remo ganhou de 1-0 e o Vinícius fez aquela defesa pornográfica que vai ficar na história para sempre. Foi que o narrador lá, o Jorge Igor, do Sport Interativo, falou: o seu lugar não é aí, Leão. O seu lugar não é aí. É entre os grandes.
Você não pode ficar brigando por... E ele tava certo, cara. O Remo não pode brigar nunca pra permanecer em campeonato nenhum. O Remo é grande. E aí, 2019 veio. Pela primeira vez disputamos a Série C no mesmo grupo que a Mucura, contra os sulistas. E o Remo realmente fez um campeonato muito regular ali, mas no início do segundo turno o time veio caindo, veio descendo, entendeu? E aí a Mucura ganhou a gente de 1-0, um gol na merda dos cara dele lá, que eu não lembro mais o nome. E aí a gente chega ao último jogo. E por ironia do destino, cara, os dois times que eliminaram o Remo, no caso o Ipiranga, que fez o jogo de compadre com o Juventude, e a Mucura, jogam. E depende do Remo. Olha como a vida, olha como o mundo dá voltas, cara. Olha como a vida é incrível. Eles vão jogar agora e depende que o Remo vença o Londrina. Porque se o Remo perder pro Londrina, os dois vão morrer abraçados se empatarem lá. Então, eles vão se matar lá. E mesmo assim, depende. O Ipiranga, principalmente. O Ipiranga vestiu a camisa do Remo, cara. O Ipiranga precisa que o Remo vença para poder subir. Pra você ver como é as coisas, como as coisas mudam. E a torcida do Remo vivia muito sofrido, cara. Era encarnação. Esses mucurento aí, soberbo aí, falando que o Remo era time pequeno. O Remo nunca foi pequeno, nunca. Jamais será. Porque não pode ter perdido tudo, até sua dignidade, mas não perdeu o seu maior patrimônio, que é a sua torcida. A torcida do Remo, ela é espetacular. E vocês têm que assumir isso, mucurentos. Porque uma torcida que ergue um clube, como a torcida do Remo fez, vai ficar na história. Se o Remo tá na Série B, claro, é óbvio que a gente tem que vangloriar o Fábio Bentes, tem que vangloriar os dirigentes, esses jogadores aí que vão na camisa, mas principalmente a sua torcida. Porque nunca abandonou esse clube. Nunca. E às vezes o Remo nem merecia um apoio, e a gente sempre apoiou. A gente sempre quis que esse clube voltasse ao seu cenário nacional. E o Remo hoje está entre os 40 clubes. Vamos trazer vídeos ao longo da semana, né? Sobre os jogadores que devem ficar, os jogadores que o Remo pode contratar no mercado. A gente vai fazer uma boa pesquisa aí. Mas, rapaziada, comentem um lance ou um jogo que vocês, que aqui no nossos comentários, comentem aqui no nosso vídeo um jogo que marcou a vida de vocês, um lance que marcou a vida de vocês, que marcou a história do Remo, tá bom? Essa é a história do Remo. Hoje o Remo tá na Série B. 3 vitórias em cima do maior rival. Isso tem que ficar pra história, cara. Tem que ficar pra história. E parabéns, Clube do Remo. Parabéns, porque tu és merecedor de estar na Série B. E sempre honrem essa camisa, porque esse clube não merece voltar para uma Série C. Ou é na B ou na A. Dependendo das condições do Remo, o Remo ou é B ou é A. Tá bom, rapaziada? Era isso que eu tinha para falar, para o vídeo não ficar mais longo do que está. Obrigado e até a próxima. Tchau.